Tem uma parte do trabalho que ninguém vê. E não é física, é mental. A gente acha que isso é bobagem, que é só trabalhar mais, que é só aguentar. Só que se você não percebe isso, você começa a ficar doente. E isso começa a afetar tudo. Trabalho, casa, paciência, saúde. E sabendo toda essa parte invisível, né, que cada um sabe o que é, eu vou para a parte visível, factual. Vamos para um evento agora. Agora eu tenho aniversário de 15 anos, e aí eu vou trabalhar num traje mais fechado, preto, para não chamar atenção. Depois a gente tem um aniversário infantil. E aí a gente continua abordando esse assunto durante o evento, falando um pouco desse problema invisível, e quando chega, ele acaba desestabilizando as pessoas. Vamos lá. Pronto, cheguei no evento e é aqui que acontece a parte visível. Todo mundo vê, todo mundo aplaude. É aquilo que você acorda cedo, se prepara, arruma equipamento, chega cedo no evento, corre de um lado para o outro. Eu vou deixar aí para vocês um vídeo que eu fiz com a aniversariante, uma debutante que adora jogar vôlei. Dá uma olhada. A gente brinca, a gente se diverte, a gente corre, a gente pula. Isso é o visível. Isso todo mundo gosta, é a arte, é o meu diferencial. E é o que abriu portas e continua abrindo portas. É o que fez com que a minha empresa fosse referência por um bom tempo. Mas isso também me adoeceu. E é isso que eu quero abordar com vocês hoje. A importância de equilibrar. Trabalhar, 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 trabalhar. O trabalho devolve. Eu concordo. Mas com essa era do coach em alta, que pode tudo, que a gente aguenta tudo, que o corpo aguenta, a gente precisa controlar a mente, o corpo aguenta, enfim. Eu aprendi da pior forma que não é bem assim. Mas olha aí como é uma festa de 15 anos, um ensaio rápido que eu fiz. E aí a gente continua conversando sobre isso, falando um pouco da parte que ninguém gosta de falar, que ninguém quer aceitar muitas vezes. Eu já fui essa pessoa que falava, não, bobagem, é só acordar mais cedo, é só trabalhar mais, é só criar. E não é bem assim. O que não é visível é o que acontece por dentro. É a pressão de não errar, é a responsabilidade de entregar, a preocupação antes mesmo do dia começar. É muita responsabilidade, é muito detalhe e a cabeça não desliga. É inevitável, ainda mais quando você tem metas para bater, trabalhos para entregar, dinheiro para ganhar. Então a nossa sociedade hoje pede muito esforço e deixa pouco espaço, deixa pouco tempo de respiro. E aí, uma hora ou outra ia acontecer, o corpo chega e grita. Ele começa a reclamar. E reclama. E o problema do cansaço emocional é que ele não aparece na foto. Você continua trabalhando, se dedicando, acordando cedo, respondendo a agenda, respondendo WhatsApp, se dedicando,
e não percebe o que está acontecendo de fato por dentro. Você não percebe de fato que o que acontece por fora não mascara o que está acontecendo por dentro. A gente começa a ter sinais, o corpo começa a ficar exausto, né? Estafado, que a gente fala. A gente começa a ficar cansado do nada. Daí começa a desgostar de algumas coisas que antes você gostava. Passa a não sentir tanto prazer em alguns momentos do seu trabalho. Por exemplo, no meu caso, eu comecei a desgostar de sentar para editar. Comecei a desgostar de alguns eventos específicos, tipo evento de casamento, eventos com pessoas adultas. Então tinha muita burocracia, então você começa a ficar exausto de verdade. Isso é a mente gritando e falando assim que tá no limite, tá acumulado, o cansaço tá acumulado e precisa de ajuda, precisa de time, precisa de descanso. E a gente não percebe e continua, e continua, e continua. Aí passa a ser o evento de sábado, aí passa a ser a edição do final de semana, passa a ser tudo, menos o cansaço mental. Você começa a culpar qualquer coisa, menos perceber que a sua mente está exausta e está ficando doente. Essa cultura que a gente tem, que o homem não chora, que o homem aguenta, que o homem suporta, que o físico está preparado, mascara e esconde o real problema, que é uma mente cansada que está prestes a ficar doente. Terminando o primeiro evento e continuando nessa linha de pensamento, isso é muito estranho, porque você ama o que você faz, você escolheu aquilo, está no auge do seu negócio, sendo muito requisitado, faltando data para evento, e ainda assim você está estranho, seu corpo está estranho, seu corpo não está respondendo, emocionalmente você não está tão empolgado, tão feliz, tão realizado. É estranho, no mínimo é estranho. Só que tá tudo bem. Tem evento? Vamos lá, a gente faz, realiza, entrega o que tem que entregar. Só que aí quando chega em casa, você tá exausto. Mas não é fisicamente mais. É exausto de um jeito que você não sabe explicar ainda. Mas continua. E esse é o nosso maior problema. É não aceitar ou não entender que tem algo diferente acontecendo. Não é só a fotografia em si, é para qualquer coisa. E nos dias de hoje a gente tem visto mais e mais casos de exaustão emocional no que diz respeito ao trabalho. Estamos cada dia mais corridos, sendo mais cobrados, menos prazo, mais eficiência, mais qualidade, menos descanso. Eu acho que o problema maior é esse, menos descanso. A gente não faz mais por prazer. E eu entendo que nem tudo a gente vai fazer por prazer. A gente não é criança. Criança que faz birra. Eu não quero fazer porque eu não gosto. E é isso, a gente não faz o que a gente gosta. Mas a gente tem que começar a se preocupar com esse limite. E cada um tem um limite. Cada um tem um limite. Não é mais um problema de modo geral, simplificado. É um problema individual. Cada um tem seu limite, cada um deveria entender esse limite, e é aí que entra o problema. Nem todo mundo, ou a maioria das pessoas, não entende esse limite. Ela só vai perceber quando já é tarde, quando ela já não tem mais prazer em trabalhar no que ela mais ama, no que dava sentido para a vida. Ela passa a procrastinar o que ela gostava de fazer, e aí o trabalho passa a ficar ruim, as entregas passam a atrasar, o WhatsApp passa a não ser respondido, e fica sem paciência, o humor fica alternando, você quer ficar sozinho, em silêncio, no escuro. É uma loucura, é uma loucura.
E aí você vai deixando de lado, sem perceber, e esse é o pior, deixando de lado as tarefas que você tinha mais prazer em fazer.